Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao meu canal. Aqui é Jaci Custódio e pelo título vocês já devem perceber qual é o tema do nosso vídeo de hoje. Eu vou contar para vocês o meu testemunho diante de um câncer muito raro que eu tive. Fazem um pouco mais de um mês que eu finalizei a minha quimioterapia e decidi gravar esse vídeo para compartilhar um pouco de todo esse processo. Tendo a visão de hoje, eu até gostaria de ter feito um diário, mais ou menos assim, sobre durante esse processo de tratamento e tudo, só que na hora a gente nem pensa nessas coisas, né? Acredito que seria bem edificante para a vida de outras pessoas que estão passando por esse mesmo processo. Mas Deus sabe de todas as coisas e esse é o momento de dar o meu testemunho. Eu espero realmente que essa mensagem, que o que eu tenho para falar seja relevante para a sua vida. Que antes de me ver aqui, que vocês vejam a graça e a bondade de Deus em cada detalhezinho que eu for falando. Vamos lá agora pro vídeo? O câncer chegou na minha vida em um momento muito difícil e de muito questionamento. Em dezembro de 2022, eu descobri que estava grávida. E foi uma felicidade sem tamanho para mim e pro meu esposo, já que estávamos esperando há tanto tempo esse momento. Quem me acompanha lá no Instagram sabe que eu iniciei uma jornada lá falando sobre endometriose, que foi quando eu descobri. E a endometriose acabou dificultando um pouco essa bênção de Deus que é ter filho. Então, quando veio essa notícia, a gente ficou muito feliz. Já tínhamos perdido uma gestação há uns 2 anos, né, atrás, com 8 semanas. Eu estava orando muito a Deus para que viesse uma nova bênção para nossa vida. Foi de uma felicidade tão grande que eu assim, Deus, agora não tem como dar errado. Isso é algo feito de Deus. Aguardamos um tempinho para poder falar para a família e tudo, fazer a morfológica para ver se estava tudo bem e estava tudo indo tranquilo. Até que fui fazer um exame de ultrassom para descobrir o sexo. E aí lá a médica viu que tinha algo de errado, um diagnóstico de triploidia. E isso impedia de órgãos vitais se desenvolverem. Naquele momento meu chão desabou. Até perguntei ao médico, mas doutor, a criança vai nascer com qual tipo de deficiência, né? Qual tipo de limitação? Ele, Jaciara, infelizmente, o bebê não tem a mínima possibilidade de viver. As chances de chegar à vida é muito rara. É realmente aguardar para que o corpo em si faça o seu trabalho. Naquele momento, com aquele diagnóstico, eu comecei a orar e ao mesmo tempo questionar a Deus. Ao mesmo tempo que eu orava, acreditando que Deus poderia fazer um milagre, eu também questionava muito a Deus, porque não tinha como aquilo ser possível. Eu lembro exatamente que eu disse assim a Deus, Deus, era só seguir o meu plano. Tava tudo certo, a gente já tinha planilha, a gente já tinha toda uma organização para que tudo desse certo com o nascimento daquela bebê tão esperada. Passou-se algumas semanas e a única coisa que eu pedi era graça, misericórdia a Deus para passar por esse momento e que ele fizesse a boa vontade dele. Em paralelo a tudo isso que estava acontecendo, nasceu um carocinho bem discreto. Eu vou colocar até as imagens aqui para vocês no meu olho direito. E aí fui ao oftalmologista. Como eu estava grávida, eu não poderia fazer uma tomografia para analisar realmente o que era. E aí o oftalmologista, não pode ser nada, é só uma massinha, vou lhe encaminhar para um médico especialista que vai analisar qual a melhor forma de retirar. Enfim, também acabei não dando tanta importância para isso. Além desse carocinho que foi nascendo no meu olho, também existia um congestionamento nasal. Eu não conseguia respirar através desse lado aqui do meu nariz. E o tempo foi passando, os dias, né? Os dias foram se passando. Com 25 semanas, eu passei super mal. Tive uma forte dor de cabeça. Fui para emergência. Chegando lá, foi constatado realmente que o bebê já não tinha batimentos cardíacos e que eu precisava ir para a indução de parto. E lá fomos nós. Naquele momento, mais uma vez, o meu chão caiu. Eu não acreditava que aquilo tudo estava acontecendo. Eu acreditava ainda que Deus poderia fazer um milagre, mas foi a vontade dele. E eu lembro exatamente que nesse momento eu disse assim, tá bom, Deus, eu aceito e eu tô pronta para outra. Que isso tudo acabe. Tô pronta para gerar novamente, se for da tua vontade. E depois da indução de parto, eu consegui fazer uma tomografia. Eu fui liberada para fazer uma tomografia. Quando deu uma sinusite crônica, foi aí que o meu segundo pesadelo, vamos dizer assim, iniciou. Eu sentia muitas
muitas, mas muitas dores aqui no pescoço, na cabeça, toda essa parte do pescoço para cima, eu sentia muita dor. Onde os remédios de rotina que a gente toma normalmente, né, o analgésico, não resolvia, não tinha jeito. E eu vivia em emergência, quase todos os dias eu estava em uma emergência. Foi uma verdadeira luta nessa fase, porque já que eu estava com diagnóstico de sinusite crônica, eu precisava fazer uma cirurgia de sinusite para desobstruir, eu conseguir respirar e passar toda essa dor. Durante esse período, tá, gente? Eu vou tentar encurtar porque tem muitos detalhes nessa história, mas durante esse período que eu vivia quase todos os dias em emergências e não resolvia, ou muitas vezes dava ali aquele tempo de 1 a 2 horas e logo voltava as dores. Foi um período que eu, sinceramente, eu achei que eu não ia mais sobreviver, porque era muita dor, eu não dormia, eu não fazia nada. Eu só sentia dor. Ah, um detalhe. Durante essas dores, né, esse carocinho foi crescendo. Vou mostrar aqui pra vocês a evolução desse crescimento. E aí, algumas vezes que eu fui pra emergência, 2 médicos que estavam de plantão me alertaram sobre um possível câncer. Só que eu não acreditei, gente. Nunca tinha visto isso na vida. Eles me alertaram porque estava crescendo muito o meu olho. Ao mesmo tempo que me deu medo, assim, na hora, eu não coloquei ali tão a sério. E aí, depois de tanta insistência, de tanta luta, literalmente, a cirurgia foi feita. Dia 13 de junho, eu fiz minha cirurgia de sinusite. O médico, Jacera, foi um sucesso, a cirurgia deu tudo certinho, dá o material aqui, leve para biópsia pra gente analisar. Ok, porque na minha cabeça era o seguinte, terminou a cirurgia, eu vou voltar pra minha rotina, pro meu dia a dia, que eu tava sentindo tanta falta. Era só isso que eu pensava. 2 dias depois eu passo muito mal da cirurgia e vou novamente pra emergência. E ela viu ali, não, Jacera, tem alguma coisa de errado. Ela já visualizou novamente uma massa, né? Ela não conseguia identificar, mas que tinha algo que havia crescido. E aí essa médica, olha, não, você não vai sair, você não vai mais voltar para casa, você vai ficar internada até esse material dessa biópsia sair. Até porque eu tinha ainda muitas dores, as dores não passavam, mesmo após a cirurgia, eu sentia muita dor. E lá no hospital me deram morfina, que foi o único medicamento assim que conseguiu estabilizar um pouco a dor. Saiu o resultado da biópsia. E realmente deu positivo para um câncer. Naquele momento, na hora que o médico me deu, né, esse diagnóstico, eu não tive nenhuma reação. Tá certo, doutor, o que é que a gente vai fazer agora? Depois de tanto tropeço, gente, naquele momento eu só queria viver. Eu tava assim, dando graças a Deus que existia um diagnóstico. E aí veio o meu médico, e doutor Felipe chegou e me disse, Jaciara, olha, a gente tem um diagnóstico que é um câncer, mas a gente não sabe qual é o tipo ainda, porque essa biópsia só diz que sim ou que não. Agora vamos para outra biópsia para entender qual que realmente é o tipo, para aí sim a gente iniciar a medicação. Durante esse período também, tá? Porque vão aparecendo os detalhes, gente. Eu comecei, por estar tão inchado, né, o meu olho, eu comecei a ver pouquíssimo. O meu campo de visão foi muito pouco, porque crescia demais o meu olho, e meu olho foi fechando. O tumor estava crescendo de uma forma tão grande, né, buscando espaço, que ele estava comprimindo o nervo. Além das dores de tudo isso, eu mal conseguia enxergar. Eu perguntei até a expectativa, doutor, que tipo de tumor é? E aí ele disse 2 opções lá, que eu não me lembro o nome, mas que assim, era tranquilo, é uma quimioterapia tranquila para seguir, mas que a gente aguardasse, claro, né, a biópsia. Foi no dia que ia sair até a biópsia, o resultado da biópsia, eu acordei e eu lembro exatamente dessa cena. E eu tava fazendo uma oração, olhando da janela assim, e eu fazendo uma oração tão simples assim, a Deus, obrigada, Jesus, porque eu tô sem dor. Naquele momento, para mim, era um privilégio eu ter acordado e estar sem dores. Deus falou comigo nesse momento, dizendo o seguinte: quanto mais difícil a doença, mais fácil é o milagre. E eu não entendi. Para mim, difícil a doença, difícil por ser um câncer, né? Já era uma doença difícil. Aquela doença já era difícil, independente do tipo de tumor que era. Isso foi de manhã. Quando foi à tarde, chegou a nova biópsia e aí deu um rabdomiossarcoma alveolar. Que nome complicado, gente. Meu médico que trouxe, né, esse diagnóstico, viu o exame
e veio falar comigo e explicar. Ele: Jaciara, não é nenhuma daquelas opções que supus ser. Esse é um tipo de tumor raro. Mesmo assim, ele é comum em criança. Em adulto, ele é ainda muito mais raro. Naquele momento eu entendi o que é que Deus estava falando, né? Que o difícil não era a doença, mas sim o tipo da doença. A boa notícia é que esse tipo de tumor tem uma boa resposta para a quimioterapia. Porém, a grande maioria dos estudos que temos hoje de dosagem é em crianças. Temos pouquíssimas evidências em adulto. Não vai ser fácil, é uma quimioterapia pesada, e aí será toda semana. Vai durar 40 semanas, são 40 sessões, tá, de quimioterapia. Me explicou todos os detalhes desse processo e ali começou a minha quimioterapia. Um dia antes, eu perdi totalmente a minha visão do olho direito. Naquele momento, eu comecei a ver de verdade que aquilo tudo não estava mais nas minhas mãos. Diferente de lá atrás, na gravidez, onde eu tinha tudo planejado, onde eu até disse a Deus: Senhor, só siga os meus planos, né? Naquele momento eu não tinha mais um plano. Eu estava totalmente dependente das mãos de Deus. Eu comecei a mudar minha perspectiva de vida, minha perspectiva diante de Deus, e comecei, não foi a questionar Deus, mas assim a perguntar: qual é o próximo passo? O que o Senhor espera de mim a partir de agora? Eu comecei a me colocar num lugar de serva de Deus e não num lugar de imposição. Foi ali que Deus começou a cuidar de mim, começou a moldar o meu coração, a moldar o meu caráter, a quebrar o meu orgulho. E eu me vi sendo tão cuidada por Deus, gente, durante essas 40 semanas. Eu não tenho nem o que falar de como Deus foi bom durante todo esse processo. Não estou dizendo a você que foi fácil, eu tive momentos muito difíceis, eu tive momentos em que eu não aguentava, principalmente na época da radioterapia, que eu fiquei nesse estado aqui. Peguei radioterapia no pescoço, na cabeça, pescoço e também na coluna, porque deu metástase na coluna. Então, foi um momento muito difícil, muito desafiador, não só para mim, mas para minha família, para o meu esposo, mas que Deus cuidou de mim todo esse tempo, eu não tenho dúvidas disso. E a partir dali eu comecei a iniciar um novo processo, um processo onde Deus moldou o meu caráter, Deus quebrou o meu orgulho diante de tantas coisas que Ele queria mudar. A minha vida estava tranquila, tá? Eu tinha problemas, tinha desafios, mas não era nada que eu enxergasse uma mudança muito radical da minha vida. E a partir de uma doença, a partir de algo tão ruim, Deus começou a me tratar. Deus começou a me mostrar onde era o meu verdadeiro lugar como mulher, onde era o meu verdadeiro lugar como esposa, onde era o meu verdadeiro lugar como filha dele. Nossa, não tem como descrever todo esse cuidado de Deus comigo. Eu falo que o câncer, ele veio apenas como uma placa, sabe, para mim. Eu estava seguindo em uma direção que aparentemente estava tranquila, tá? Para o meu destino ali final. E aí Deus sabia que aquilo dali não era o meu destino. Deus sabia que meu propósito não era aquilo que eu estava seguindo. E Ele botou uma plaquinha, a plaquinha escrita câncer, vire à direita. Sabe, eu brinco que foi realmente dessa forma que eu comecei a encarar o câncer. Porque ali eu só tinha duas opções. Foi até algo que meu irmão, né, me falou no dia que eu descobri que veio esse diagnóstico. Ele me disse: já, se você tem duas opções, ou você acha que essa doença é para você viver, ou você acha que essa doença é para lhe matar. Qual das duas opções você vai escolher? E ali naquele momento eu escolhi viver. Eu escolhi começar a enxergar o que é que Deus queria da minha vida. Certo, Senhor, eis-me aqui. Qual é o próximo passo? O que é que o Senhor quer tratar comigo? E ali foi uma verdadeira transformação. Se passaram-se praticamente um ano, não sei em que época você está vendo esse vídeo, mas estamos em junho de 2024, quase um ano, né, do início do meu tratamento. Dia 2 de maio de 2024, pouco mais de um mês atrás, eu terminei a minha quimioterapia. Nós passamos por todo o processo, a graça e a misericórdia de Deus
porque não haveria chance de eu sobreviver a esse momento se não fosse Deus ao meu lado. Ou melhor, se eu não permitisse Deus ao meu lado. Porque eu acredito que Deus está ao lado de todos nós, Deus quer o nosso bem, mas cabe a gente também permitir a ajuda dEle, o cuidado dEle nas nossas vidas. E eu permiti que Deus cuidasse de mim. E ainda estou permitindo porque o processo nunca acaba. E durante esse processo todo, eu me redescobri, principalmente como mulher. E é isso que eu compartilho lá até no meu Instagram. Essa nova Jaciara que Deus trouxe à tona diante de um câncer. Eu quero que você entenda que diante dos desafios, diante das provações, Deus só te quer uma pessoa mais forte. Talvez você, assim como eu, estava pensando, Deus, está tudo bem, está tudo certo, está tudo maravilhoso, só me dê um filho que está tudo ótimo. Você está impondo as regras para Deus, quando na verdade é Deus que tem o comando sobre nossas vidas, é Deus que tem o comando de nossa direção, do nosso propósito. Ele é quem sabe das coisas que vão nos fazer bem e não nós. Permita-se ser moldado por Deus, permita Deus cuidar de você. Muitas vezes esse cuidado vão vir com tantas coisas boas, com tanto carinho, com tanto amor, com tanto afago, com tantos presentes, mas muitas vezes esse cuidado também vai vir através de um desafio, através de uma doença, através de uma falência, quebrar uma empresa, através da perda de um emprego. Deus sonda o nosso coração e Ele sabe exatamente qual plaquinha que Ele vai colocar na sua vida. E assim vivemos o nosso propósito e o nosso desígnio. Lembre-se que tudo que você faz é para a honra e para a glória de Deus, não é para mérito seu. Que esse vídeo possa te ajudar, que você possa perceber o cuidado e o amor que Deus tem sobre a sua vida. Tem muitas coisas, muitos detalhes, né, nessa história. Isso é um resumo, eu tentei deixar o vídeo não tão longo, tá? Mas a mensagem que eu quero dizer para vocês é essa. Permita ser cuidada por Deus. Independente que se esse cuidado será agradável ou não aos seus olhos, Ele está cuidando de você em cada detalhe. Se você gostou desse vídeo, se ele contribuiu com a sua vida de verdade, eu queria te pedir 2 favores. Curte, porque assim o YouTube distribui para mais pessoas. Ele entende que esse vídeo foi bom e distribui para mais pessoas. E também aproveita e compartilha com uma amiga, com um amigo que precisa ouvir essa mensagem. Vamos fazer com que essa mensagem chegue ao máximo número de pessoas possíveis, para que o nome de Deus seja glorificado. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.